Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre a inflação dos alimentos, o que está acontecendo nos supermercados, nas casas dos brasileiros, nas geladeiras, nos restaurantes, qual que é o efeito político disso, como o governo está reagindo e qual poderia ser uma alternativa para tentar amenizar esta situação. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o ex-deputado federal e ex-secretário de Agricultura, de Meio Ambiente, entre outras coisas, aqui do estado de São Paulo e, claramente, agrônomo Chico Graziano. Muito boa noite, é um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no BMC Talks. Obrigado, Carlos. Prazer voltar aqui conversar com você e com a turma aí. Prazer todo nosso tê-lo aqui. Chico, vamos lá. Você dispensa apresentações, longa carreira política também como agrônomo, está muito ligado também à realidade da agricultura brasileira. Então a pergunta que todo mundo se faz, por que hoje os preços dos alimentos estão tão caros no Brasil? Por que a inflação dos alimentos no ano passado foi quase o dobro do que o IPCA, né, do que a inflação oficial no Brasil? O que está acontecendo? O Carlos, é um conjunto de fatores. Me permita, eu vou falar aqui como um professor, porque eu já fiz muita coisa na vida, mas nunca deixei de lecionar, né? E às vezes você encontra hoje, como a informação sempre é muito rápida e muito pulverizada, quando você precisa explicar com calma as coisas, as pessoas nem prestam atenção. Então, há um conjunto de situações que eu diria, em geral, não dependem muito do governo. Depende do funcionamento dos mercados, brasileiro e internacional. E se tem algo que o governo errou muito, continua errando, agora piorou os seus erros, vamos falar sobre isso, é que ele permitiu que uma desconfiança muito grande sobre a política econômica começasse a transparecer na sociedade, porque o ministro da Economia não consegue emplacar direito as políticas de ajuste fiscal e o Lula quer gastar mais dinheiro, etc. O fato é que o dólar foi subindo e a desvalorização do real frente ao dólar, aí sim ela afetou, vamos dizer, nesses últimos 2 meses, jogou para cima o que já em alguns casos estava aquecido. Então, há um problema causado por política pública que depende do governo, principalmente pelo desequilíbrio das contas e o reflexo que isso tem na inflação e no dólar. O dólar subiu, como o Brasil exporta muito produto agrícola, o Brasil é um dos 3 maiores exportadores mundiais de alimentos. Em alguns produtos é o principal. Então, se você tem uma atração dada pelo dólar elevado, porque quando o dólar se valoriza, os agricultores, os produtores, os exportadores brasileiros, quando vão trocar, recebe melhor, né? É um estímulo à exportação e prejudica as exportações, é óbvio. Então, podemos sim falar sobre questão política. Mas, se você pegar, por exemplo, o caso emblemático do café. Por que o café está alto desse jeito? Por um desajuste total de oferta e demanda no mercado mundial. Não tem nada a ver com o governo brasileiro, nem com os governos de qualquer outro país. O fato é o seguinte, basicamente, nós estamos vendo o mercado demandar muito café, o consumo de café está em alta no mundo todo há muitos anos, talvez nos Estados Unidos menor, na China muito elevado, eu escrevi sobre isso nas minhas colunas que mantenho. A China hoje já tem mais cafeterias de café expresso do que os Estados Unidos, é mole? Então, a demanda global por café é elevada. O Brasil, com uma safra muito boa este ano, mas dado o clima, extremamente aquelas ondas de calor que aconteceram há 6, 8 meses atrás, prejudicaram a florada do café, ou seja, o mercado está lendo que o Brasil vai colher menos café o ano que vem, e um problema sério de clima, de enchente, também afetou a cafeicultura do Vietnã. O Vietnã é hoje o principal país do mundo produtor de café robusta, porque nós temos 2 tipos de café. O café arábica, que o Brasil é o principal no Brasil, o Brasil produz também o robusta, que é um café, uma árvore mais alta, etc. Mas o Vietnã
é o principal produtor. E muita gente lá não tem a menor ideia disso. O Vietnã, não é a Colômbia? Não, não é mais a Colômbia. O Vietnã, poft. Então, a safra comprometida no Vietnã, a safra comprometida para o ano que vem aqui no Brasil, levou a que os preços internacionais em dólar viessem subindo, subindo, subindo. E agora, com essa conjuntura aqui brasileira, né, faz com que o café estivesse a esse ponto. Poderia ter feito alguma coisa o ano passado, o ano retrasado? Esse aqui é o problema. É curioso até. Será que o governo não acompanha os mercados de produtos do café? E a carne é a mesma coisa. A carne bovina é a mesma questão. Os Estados Unidos estão produzindo menos carne nos últimos anos. A queda é de 5% nos últimos 5 anos. Ou seja, os norte-americanos estão produzindo menos boi, processando menos carne. A União Europeia também. E agora, com alguns problemas climáticos na China e no Brasil, também a produção não vai aumentar. O mercado ficou apertado, o preço está em alta. Mas aí... No mercado, quer dizer, a arroba do boi no mercado norte-americano é o dobro da arroba do boi no mercado brasileiro. E, obviamente, o brasileiro vai querer exportar para lá para ganhar mais, né? Então, quando você vê o que está acontecendo como tendências de mercado nesses alimentos, que foram os que principalmente puxaram. Você tem o pimentão, o tomate, isso é café pequeno na equação dos preços. O café não, o café é importante, a carne, obviamente, né? Então, são conjunturas de mercado. Mas como é que você enfrenta isso? Não enfrenta fácil. E isso atrapalha o governo? Atrapalha pra caramba, né? Mas esse é o mundo que nós vivemos, que a economia é globalizada. E tomara que fosse mais globalizada do que o Brasil. O Brasil, a inserção do Brasil no mercado internacional ainda é muito baixa. O que se chama o grau de abertura da economia brasileira é baixíssimo em comparação com outros países. Então, significa, você abre a economia, você tem vantagem, mas você também sofre essas influências. O preço do café sobe, você não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo lá fora um movimento e não é aqui dentro. Então, Chico, exatamente isso. Você falou que o governo, o que poderia ter feito, né? Porque o governo não acompanha aquilo que está acontecendo lá fora, não consegue ler os dados que o Ministério da Economia, o Ministério do Abastecimento, da Agricultura, eles devem ter, né? Então, você escreveu a sua coluna mais recente e fala, o título é "O governo nota zero na questão dos alimentos. Regras do mercado de alimentos no século XXI são discrepantes das velhas ideologias no Planalto, que não leu e nem se atualizou." O Planalto, de fato, não está entendendo, não consegue decifrar os números que vem da produção internacional, das cotações internacionais, e não consegue agir para mitigar, pelo menos, os efeitos no Brasil, na sua opinião? Eu não sei se ele não consegue entender ou se ele estudou, porque eu não tenho essas informações. Dá a impressão que nem isso fizeram, como lição de casa. Mas a nota zero que eu dei, né, no título desse meu artigo, é pelo fato que começaram a falar algumas coisas. Claramente que se fossem alunos nossos, de quem dá aula de economia agrária, seriam reprovados. Então, vamos intervir no mercado, vamos aumentar estoque público. Né? Agora começaram a falar em taxar exportações. Meu Deus do céu, é zero, é zero. É zero porque não tem efeito nenhum sobre preços, arrebenta a base da produção, ou desestimula a base da produção, arrebenta se ficar por muito tempo, como, por exemplo, ficou na Argentina. Né? Foi em 2008 que a Cristina Kirchner botou as retenções sobre as exportações de soja, de carne, principalmente, e alguns outros produtos. Né? De lá para cá, a Argentina não melhorou nada com isso. Arrecadou mais e precisava arrecadar mais, porque as contas públicas estavam em desequilíbrio. Então, quando fala, vamos taxar a exportação, você fica pensando, mas isso vai ter algum efeito sobre o preço do café no mercado aqui no Brasil? O cafezinho do Brasil vai cair o preço porque você taxou a exportação? Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que o governo vai faturar mais pelo imposto de exportação. E como ele não consegue controlar as contas públicas, para ele vai fingir que está bom. Então, você tem um jogo dissimulado, uma dificuldade que a gente percebe hoje no governo, da seguinte forma, eu fazendo uma boa leitura,
sendo generoso com o governo. O ministro da Fazenda e a equipe do Ministério da Fazenda, do Banco Central, quer tomar algumas providências para melhorar as contas públicas, etc. Está sabendo, eles com certeza acompanham cenários e mercados, mas a equipe política e o próprio presidente da República só pensam em fazer populismo. Né? Então ninguém quer arrochar nada, ninguém quer apertar nada. E as emendas do Congresso, bilhões, bilhões e bilhões. Você aquece o consumo, você joga dinheiro na economia, você joga dinheiro, você irriga. Né? Nós estamos num momento, a inflação vem sendo pressionada há pelo menos quanto? 1 ano e meio. Por pouco que seja, né? 1 ano e meio. E você desconsidera a variável macroeconômica e bota dinheiro. E o Banco Central, lá quando o anterior presidente estava lá, dizendo, esse negócio, né, vai dar errado. Agora trocou o presidente do Banco Central, eles estão na mesma, aumentaram os juros, porque estão vendo que está dando errado. Quer dizer, nenhum país do mundo consegue segurar a tendência de inflação se você tiver um desequilíbrio de oferta e de consumo de bens em geral. Então, se você solta dinheiro à vontade, para o povo ficar feliz, né, dá no que dá. Então, são os dilemas do populismo na política que afeta a credibilidade do governo, que, por sua vez, né, pode provocar mudança da política. É uma coisa contraditória, mas eu que já fui político, que já fui deputado e trabalhei muitos anos com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda e depois na Presidência da República, né, a gente sabe como é que é isso. É o dilema do Milei na Argentina, né? A Argentina agora é um bom parâmetro para pensar o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, ao invés de você arrecadar mais para pagar o desequilíbrio das contas públicas, mais salários, mais contratações, não, ele fez isso, ele vou entrar com a motosserra dele, eu vou cortar aqui e vou equilibrar cortando as contas públicas e não aumentando a arrecadação, né? Então, só para terminar esse ponto, que temos ainda alguns minutinhos antes do primeiro bloco terminar, você disse que o populismo que o governo, pelo menos uma parte do governo na política, está empenhado em levar adiante, pode afetar não só a credibilidade, mas também a ação do governo no futuro. Você acha que se continuar assim, se essa inflação dos alimentos elevada, que afeta a popularidade do governo, continuar dessa forma, o governo poderia ser tentado em tomar medidas extemporâneas, de novo, como aquelas que a gente elencou, que mesmo sabendo que não tem efeito, mesmo tendo os alertas e os exemplos de países vizinhos, o governo Lula poderia ser tentado, especialmente próximo da época eleitoral, em tomar algum tipo de medida, pouco lógica do ponto de vista econômico, mas com algum efeito político, dobrar o Bolsa Família, ou criar, por exemplo, mercados populares, ou você acha que tem contrapesos dentro do governo que impedem que essa derrocada aconteça? Bom, eu vou torcer para que não aconteça, mas não sei não, né? Nós ouvimos agora esse noticiário que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, vai ser ministra no Planalto. Então, se é no Planalto, é algum ministério importante ao lado do presidente da República. Ministra da Secretaria-Geral, algum ministro desses que são palacianos. Essa mesma presidente do PT fez agora, quando o Banco Central elevou a taxa de juros, uma crítica feroz ao Banco Central, dizendo que ele elevou a taxa de juros sem ter nenhum fundamento de mercado da economia brasileira para que o Banco Central fizesse isso. Ou seja, todos os diretores do Banco Central e o Galípolo, que chama, que é o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, aumentaram a taxa Selic. Então ela diz que nenhum deles entende como funciona a economia, porque nenhum fundamento da economia se justifica o aumento da taxa de juros. Então você veja, essa pessoa está virando ministra. Ou seja, o que nós percebemos é que todo governo é cheio de contradições, que faz composições, não é só no Brasil, na Itália, em qualquer lugar do mundo. Você compõe, né, os países parlamentaristas, isso tudo é mais claro, para ter maioria de governo, e aí você coloca quem aqui que não é bem, pensa como você, mas opa, tem que seguir um jogo aqui, mas tem lá suas contradições. No Brasil, essas contradições são exacerbadas. Um arco de alianças políticas
muito variado, né? Você vê aí essa polêmica agora do Kassab. O Kassab hoje é o agente político mais poderoso do Brasil. E tem méritos para isso, porque o partido que ele comanda, o PSD, é o partido que melhor se apresenta ao eleitorado. Tanto é que teve o maior número de votos, elegeu mais prefeitos, etc. Então, mas participa do governo. Então, tem margem para fazerem essas, me desculpe dizer, bobagens ou besteiras por aí? Bom, tem. Agora, o povo vai ficar olhando, né? O que mais preocupa a nós, da área da agricultura brasileira, do agro, da economia agrária, é medidas que desestimulem a produção. Você vai criar esses mercados aí, isso aí vai ser uma pataquada, vai dar uma roubalheira enorme, não vai acontecer nada. Como na Venezuela. Agora, será que vão ter a coragem de taxar exportação de soja, taxar exportação de carne ou taxar exportação de café? Se fizerem isso, não só não vai dar resultado para segurar preços, como vai desestimular o ciclo de investimentos na produção. E aí, então, você afeta o Brasil para o futuro. O que vai acontecer com o governo Lula agora, sei lá, daqui 1 ano e meio começa a eleição. A democracia é legal porque se for, você tira a troca. O Bolsonaro estava lá, saiu, entrou Lula. E assim que é o jogo, né? O problema é o país ficar prejudicado por esse zigue-zague. Vamos continuar falando sobre esse ponto, mas antes disso, um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso Talks para falar sobre inflação dos alimentos e o agronegócio brasileiro com Chico Graziano. Não sai daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre inflação nos alimentos e a situação do agronegócio no Brasil como um todo. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Chico Graziano. Chico, você falou que a demanda mundial, a conjuntura econômica internacional acabou afetando também os preços dos alimentos aqui no Brasil. Maior demanda, por exemplo, de café da China, menor produção, aliás, de boi nos Estados Unidos e na Europa, também aumentou o preço, a cotação da arroba. Mas então, por que a oferta no Brasil, que é um país que tem uma produção agrícola poderosa, tem grandes realidades importantes do agronegócio, não conseguiu adequar a sua oferta, não conseguiu aumentar a produção, não conseguiu aumentar a área de colheita, a área de produção, para responder a esse aumento da demanda? Qual foi o problema? A resposta, curiosamente, é muito simples. É que na agricultura não funciona como produzir parafuso, entendeu? E muita gente até hoje não entende isso. É bíblico, né? Você tem ciclos de vacas magras e ciclo de vacas gordas. Existem ciclos na agricultura. É diferente de você produzir qualquer outra coisa no setor industrial ou mesmo vender serviços. Então vamos lá. A pecuária brasileira passou por um período extremamente negativo de rentabilidade entre os anos de 2022 e 2023. Eu sou produtor de bezerros, eu sou pecuarista. Pequeno, mas sou. Hoje minha filha, que é agrônoma, que cuida da fazenda. Muito bem. Eu nunca perdi tanto dinheiro. Perdemos dinheiro na fazendinha nossa. Por quê? O preço do bezerro e o preço da arroba estavam muito baixos. Muito bem. Em situações desse tipo, qual é a reação dos pecuaristas? Eu preciso pagar minhas contas. Então, o que eu faço? Eu vendo vacas. Então, no ciclo da pecuária, existe um indicador fundamental que é o abate de vacas. Se o abate de vacas está aumentando, é porque o pecuarista está precisando fazer caixa e ele está pegando como se fosse o seu estoque e está queimando o seu estoque para pagar as contas. Só que se você mata a vaca em 2023, não vai nascer bezerro em 2024. E quando chegar em 2025, onde é que nós estamos, não tem boi. Então existe um ciclo na pecuária que é ao redor de mais ou menos 5 anos, tradicionalmente. Sempre foi assim. Com as novas tecnologias, engordando o boi mais cedo, melhoramento genético, esse ciclo está reduzido e está um pouco bagunçado do que era o tradicional. Porque tem hoje muito pecuarista que
Ao invés de você fazer cria, recria, engorda e pro abate, já cria, quando desmama o bezerro, já engorda o bezerro e vende o bezerro com 1 ano de idade, gordo, beleza, que isso daí não existia antes. Então, o avanço tecnológico está alterando um pouco os ciclos tradicionais da atividade na agricultura e na pecuária. Mas o ciclo ainda existe. Então, todos previam, face aos preços horríveis, que ia acontecer isso a partir de 2024, 2025 e vai ser 2026 também, aqui no Brasil. Então, poderia ter sido tomado alguma medida do governo de estímulo aos produtores para que eles não abatessem tantas vacas ou eles pagassem melhor as suas contas? Poderia, mas nada disso foi feito. Porque a visão do governo, ainda mais de um governo de esquerda, que é, obviamente, como é o governo do Lula, o que a esquerda pensa? Que os fazendeiros são todos ricos, todos estão entupidos de dinheiro, né? O agronegócio é de rico, nós precisamos ajudar só o pessoal lá da reforma agrária, da agricultura familiar, e quer que se dane. Então, só que o mercado é assim. Quem abastece as cidades é a agricultura capitalista do país, não é a agricultura familiar, né? Essa história de que 70% dos alimentos do Brasil vem da agricultura familiar é uma pataquada só. Isso é uma mentira deslavada que finalmente, após 18 anos, foi reconhecida por quem criou esse número, né? Que foi o ministro da Fome Zero do Lula, que é o Zé Graziano, que é meu primo, que é um grande economista, foi diretor-geral da FAO, em Roma. E ele reconheceu em uma entrevista, não, nós estávamos lá numa reunião, ninguém sabia qual era, vamos aqui, gente, vamos pegar, é 70%. Pegou você. Vá pesquisar na internet, agricultura familiar, produção de alimentos no Brasil dá 70%. Todo mundo acha que é, mas não é. Não é 20%. Aliás, essa conta não dá para ser feita. Porque não tem como você calcular tomate com banana, com mandioca, com carne, quantos por cento veio, não tem como. Se você transformar tudo em valor, pode ser, mas esse seria do valor da produção. Segundo o IBGE, o Censo Agropecuário diz que do valor da produção agropecuária do Brasil, 23% vem da agricultura familiar. Ok, esse é o número do Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Então, como existe um senão político da esquerda que está no poder contra o agronegócio, que acha que o agronegócio é essa coisa de milionário, não fizeram nada, o resultado está aí agora, né? O caso do café, vamos dizer, é parecido. Quanto tempo demora para você plantar um pé de café e ele começar a produzir? Ninguém sabe, mas demora anos. Então, para você aumentar a produção de café, você precisa tomar a decisão de plantar o café. Para plantar café, você precisa ter terra disponível, né? Então, você precisa ter um conjunto de situações, né, num cenário onde você decide, não, eu vou aumentar a produção de café porque eu sei que eu vou ficar legal, vou ter mercado. Então, os cafeicultores vieram ou fazem isso normalmente. Alguns vão teimando, porque o Brasil está numa situação política, de política econômica, de política partidária tão complicada, que, olha, tem que ser corajoso para fazer investimentos, né? Então, não adianta, o café vai faltar. Se dá um problema como esse deu, uma onda de calor que afetou a florada do café, e no Vietnã, tá certo? Chuvaradas intensas que derrubaram a produção, e você não vai chegar para o chinês e vai falar, cara, espera um pouco, não toma seu cafezinho agora, porque isso aí está afetando o preço lá no Brasil. Você sabe, então, o que pode fazer? Nada. Ou melhor, pouca coisa. Essa aqui é uma dura realidade. Quem governa tem que saber disso. Você tem que saber que você não pode tudo. Porque existe uma economia que funciona. Aliás, tomara que a economia funcione. Porque quem quiser, quanto mais intervir na economia, piora a economia. Ou tem algum resultado que melhora. Cuba achava que ia ter um sistema planejado a partir do modelo soviético, né? Veja o que deu. Mas, Chico, não dá para fazer nada, mas o efeito político é grave, porque a gente sabe que, claro, especialmente nas camadas mais baixas da população, especialmente nas regiões mais pobres do país também, os efeitos políticos da alta dos alimentos são dramáticos para a popularidade do governo. A gente viu recentes pesquisas que mostraram como a popularidade do governo Lula diminuiu de 10 pontos em poucos dias por causa da alta dos alimentos, a questão do PIX também, essa polêmica, entre outras coisas, especialmente nas regiões norte e nordeste, onde Lula ganhou do Bolsonaro, as duas regiões onde ele ganhou de Bolsonaro em 2022. Isso, na sua opinião, cria um alerta vermelho no governo e poderia levar a tomar decisões extemporâneas?
ou poderia eventualmente levar o governo a entender os erros e fazer alguma coisa? Ou, porque já vimos, por exemplo, em 2013, a alta dos preços dos alimentos afetou a popularidade de Dilma Rousseff, ou na época era o preço do tomate, que tinha subido mais de 100%. Uhum. Em 2022 também, a alta, 21 e 22, a alta dos preços dos alimentos após a pandemia afetou a popularidade de Bolsonaro. E, por exemplo, no caso de Bolsonaro, ele respondeu com populismo, dobrando, mais do que dobrando o valor do Bolsa Família, por exemplo. Você acha que indo próximo, se aproximando de um ano eleitoral, a gente poderia conhecer o mesmo destino de alguma medida populista nesse aspecto, por causa da bomba política que isso representa para o governo? Não, Carlos, mas aí é que tá, né? O populista, ele só pensa em fazer populismo. É um axioma, quer dizer... se fosse eu, presidente da República, eu ia dizer o seguinte: população do meu país, vai dar um problema com o café. Porque se nós estamos acompanhando, assim, eu não sei se o presidente ou o ministro, ou o cara lá da comunicação que saiu, conta, faz jogo limpo com a população. A população sabe que o preço das coisas sobe e depois desce. O tomate subiu e desceu. Daqui a pouco estão jogando tomate fora. Por quê? Porque quando o preço do tomate está muito elevado, todo mundo vai produzir tomate. E tomate não é igual ao café, igual ao bolo. Tomate você plantou agora, daqui 3 meses está colhendo. Acontece com a cebola, com o tomate. A cebola é um pouco mais longo, mas verduras, legumes, né? Então você tem uma resposta mais rápida. O feijão é assim também. O feijão está muito alto, todo mundo planta feijão, entope o mercado de feijão, o preço do feijão cai. O povo sabe disso. Então, é preciso, seria necessário, seria conveniente que a política fizesse um jogo mais honesto com as populações de seus países. Mas, infelizmente, aqui no Brasil só piora, né? Nós não vemos, e aí pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, eles fizeram a mesma coisa, né? E ninguém acreditava, por exemplo, que o Milei fosse fazer o que ele está fazendo. Porque, isso aí é um populismo, daqui a pouco ele está fazendo, disse que vai motosserra, ganhou a eleição, e ele está fazendo exatamente o que ele falou. Aliás, o Trump está fazendo também nos Estados Unidos. Ele ganhou a eleição dizendo, eu vou fazer aqui, meu saco de maldades é desse tamanho aqui, ó. Se eu ganhar, eu vou fazer tudo isso. E ele começou a ticar. Feito. Pô, o Trump, puta sacanagem. Não. Ele se apresentou ao eleitorado dizendo, nós vamos fazer isso, os imigrantes, assim. Você pode gostar, pode não gostar, mas ele ganhou dizendo isso. E aí, cara, que ótimo que ele esteja fazendo. Os políticos precisam recuperar a credibilidade. Se recupera a credibilidade, a população entende isso. É a minha hipótese. Eu não espero que o Lula ou essa Gleisi, esse pessoal, faça isso. Eles vão querer se livrar do problema. Já começou a segurar preço de diesel. Vai quebrar a Petrobras de novo, porque lá quebraram a Petrobras, né? Então, e tem oposição. Onde tem governo, tem oposição. A oposição vai se aproveitar e vai começar a espetar o governo. Ou seja, preparem-se que o cinto vai ficar apertado. Terminando só esse bloco, 2 minutinhos, Chico. Qual a sua opinião sobre o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro? Depois de 2 anos de governo, ele veio do ambiente do agronegócio. Qual que é a sua opinião sobre a atuação dele até agora? Eu tenho opinião francamente favorável. Ele entende do que faz, ele entende do que fala, ele é um bom ministro, ele sabe conduzir o que ele fez antes na ProSoja, ou em cooperativa no Mato Grosso. Eu diria, ele tem pedigree e ele funciona. Tanto é que ele que deu umas aulinhas aí para o governo. Ele evitou umas bobagens maiores. Falou, gente, isso aqui não vai funcionar por causa disso, daquilo. Então, ele entende disso do ponto de vista de quem é um empresário, de quem é um investidor, né? Ele sabe o governo ao qual ele pertence. E bobear, ele vai cair fora do governo por causa disso. Mas ele tem feito um jogo muito correto de enfrentamento desses problemas. Então, um dos contrapesos que a gente estava falando para as medidas populistas, provavelmente é o ministro Carlos Fávaro. Vamos continuar a falar sobre isso daqui a pouquinho, mais um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso Talks para falar de agronegócio e inflação dos alimentos com Chico Graziano. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre agronegócio, inflação dos alimentos e efeitos políticos disso no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Chico Graziano. Chico, você falou do agronegócio e da falta de entendimento que uma parte do governo Lula tem em relação a como funciona o agronegócio. Mas qual é hoje o relacionamento dos produtores rurais
pequenos, médios e grandes, na sua opinião, com o governo Lula? A gente viu episódios no começo do governo Lula, quando o governo foi desconvidado da AgriShow, né, do maior evento de agronegócio da América Latina. Agora, aparentemente, no ano passado, foi um pouquinho mais ameno essa situação. O ministro Carlos Fávaro foi. Agora teremos daqui a poucas semanas mais uma AgriShow. Em 2 anos de governo, qual foi o relacionamento? Mudou alguma coisa entre o agronegócio e o governo ou continua uma situação tensa? Tensa. Não vou dizer que piorou. Está piorando agora por conta dessas possíveis intervenções do governo no mercado de alimentos, especialmente quando o governo começa a falar em taxar exportações, que é, vamos dizer, o suprassumo da idiotice de uma política pública voltada à economia rural de algum país. Agora, veja só, não é simples. Por quê? Porque o governo do Lula, o Lula assumiu, ele recriou os 2 ministérios da Agricultura. Então começa por aí, cara. O Brasil não é para... Lembra que falava assim, o Brasil não é para amadores? Não é mesmo. Né? Então, o Brasil tem 2 ministérios da Agricultura. Começa por aí. Vem cá, é complicado, né? Você vai conversar em qual mesmo? Né? A Conab agora está no ministério... Não, é o ministério lá que está o Paulo Teixeira, que cuida da reforma agrária, cuida da agricultura familiar, cuida da Conab, e faz... Mas e aí como é que... É muito complicado. O Brasil é difícil. Então, eu diria, nós todos que somos ligados à agricultura, à pecuária, ao agronegócio, a gente mantém as relações, que são as relações civilizadas, normais, com o governo do seu país. Você não pode torcer que tudo dê errado, nem achar que sempre vai dar tudo certo. Então você tem que estabelecer interlocuções. A diferença, talvez, nesta questão do relacionamento entre o agro e o governo do Lula, isso, de certa forma, também vem vindo desde lá da época do Bolsonaro, talvez um pouco antes, é o seguinte, é que nesta relação nós temos outros personagens, e o principal personagem é a bancada da agricultura no Congresso Nacional. O Brasil tem uma bancada parlamentar ligada ao agro muito forte. Então, mesmo que o Lula queira fazer umas bobagens, ele sabe que não vai passar lá pela interferência da... É um jogo político. São mais de 300 deputados, né? Quase 40 ou 30 e poucos senadores, né? Um número considerável, se não me engano. Né? E essa relação, um fator de muito conflito dessa relação é a questão do sem terra, do MST. O MST, obviamente, hoje participa do governo do Lula. Pode falar que não, regularmente não, mas participa. As coisas que acontecem lá no INCRA, etc. Quem é bem informado, e modéstia à parte eu sou, nós sabemos de como as coisas rolam. Né? Só que o governo ele é condescendente, porque ele tem que botar o bonezinho do MST e depois ele tem que ir lá agradar quem está trazendo divisas para o país. Então, é um governo contraditório, né? Nunca deixou clareza para os produtores rurais que invasão de terra não pode acontecer nesse país, que é uma questão de honra para qualquer país civilizado, não é para o Brasil. Qualquer país civilizado, você tem que ter respeito à propriedade privada. E se a propriedade privada, se a propriedade que é sua, não é sua por algum problema de domínio, porque foi grilada, etc., a justiça que resolva. Não é o MST vai lá, invade e taca fogo no negócio. Então, isso não mudou nada do PT anterior para o de agora. Portanto, a relação continua tensa. Vai continuar tensa até o fim. Nenhum de nós acha que vai distensionar isso. E agora só piorou. Então, a relação política do setor do agronegócio e da agricultura em geral. Porque, para quem é da agricultura, não tem essa de ser pequeno, médio ou grande. Todo mundo é da agricultura. Tem um certo espírito de cor, né? Espírito de corpo. Todo mundo sabe que o Lula separa os ministérios para ficar agradando uma turma aqui, outra turma ali. É o jeito dele funcionar, claro. Né? Politicamente. Então, é difícil dizer, mas a situação não está piorando, vamos dizer. O que significa que todas essas decisões passam a ser contaminadas mais do que deveriam pela política, pelo ritmo da política, pelo timing da política, o que significa que parece que está havendo uma antecipação do processo sucessório do Lula.
quando o Kassab se manifesta como está se manifestando, você percebe que a própria base de apoio do Lula lá no Congresso está começando a tomar os seus próprios caminhos, já pensando em 2026. Isso era para acontecer só o ano que vem, mas já está acontecendo agora. E ainda nessa questão do sem terra, de invasões, reforma agrária, etc., os governadores têm um papel muito importante. Por quê? Porque os governadores é que detêm o poder sobre as polícias militares. E a polícia é quem cumpre a ordem judicial de uma reintegração de posse, por exemplo. Então, vai invadir terra lá em Goiás, para você ver o que acontece. Dá a reintegração de posse, porque o juiz segue a Constituição brasileira, a polícia militar vai lá e tira. Vem aqui em São Paulo, vê o que o Tarcísio faz. E na Bahia? Na Bahia pode invadir à vontade. O governador defende o sem terra. Tanto que a gente viu aumento de invasões. Você está entendendo? Então, existe uma força entre o agro e o governo federal, existe a bancada parlamentar da agricultura e existe a força dos governadores que são de oposição ou não topam, são mais, vamos dizer, defensores, né, da economia liberal, etc. Mas, por exemplo, essa questão do MST, só telegraficamente para terminar o raciocínio, quando você foi chefe do gabinete do então presidente Fernando Henrique Cardoso, anos 90, o MST tinha uma força e era também atuante em todo o país, até a própria fazenda do então presidente foi invadida, se não me engano, na época. Na sua opinião, hoje o MST é mais forte, menos forte, está já institucionalizado, é mais midiático do que efetivo? Quanto é importante hoje o MST, de fato, no campo mesmo, e tirando ele da parte, vamos dizer assim, da grande mídia local e internacional? Não se compara com aquela época. Aquela época era muito mais, ele era muito mais forte. E a realidade era completamente diferente. Existiam muitas terras ociosas que permitiam o MST fazer as suas estripulias, afrontar a Constituição brasileira, né? Mas ele dava aquele argumento, essa terra está ociosa, não está produzindo nada, eu vou lá, vou tomar ela. E era de fato assim. E era de fato assim. Passado esse tempo todo, 30 anos depois de Plano Real, não tem um palmo de terra ociosa no Brasil. Eu vou repetir, não existe um palmo de terra ociosa no Brasil. Existem algumas fazendas abandonadas, sim, como casas são abandonadas na cidade, em geral por problemas de espólio, né? Falece alguém, os filhos brigam entre si, aquela coisa fica lá, não resolve de quem é o proprietário. Então você tem situações, mas não tem nada a ver com a dinâmica da agricultura e da pecuária. Então o MST, ele sabe disso, o MST se recolheu hoje, ele estava praticamente desaparecido, agora ficou forte porque o Lula o agasalha e eles se juntam ali naquele ministério que foi criado para eles, né? E ficam lá pegando convênios públicos. O interesse do MST é pegar dinheiro público para suas organizações. É duro dizer assim, mas é exatamente isso. São milhares de convênios repassados para centenas de instituições que vão fazer o quê, cara? Vão fazer educação para as mulheres no assentamento tal, promoção disso, daquilo no assentamento tal. Então, vou dizer, a finalidade é altruísta, mas o dinheiro, metade é desviado, vai irrigar o bolso dos invasores de terra. Sinto dizer, mas essa é a realidade. E esse ministério, vamos dizer assim, vamos usar o termo Ministério do MST, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário do Paulo Teixeira, se envolveu em várias polêmicas nos últimos anos, por exemplo, a questão do arroz com o Rio Grande do Sul, aquela licitação que acabou não acontecendo, porque foram descobertos vários indícios de irregularidade, iam comprar arroz de uma loja de queijos lá do Amapá. Na sua opinião, e agora tem outra polêmica também, porque os produtores de arroz estão criticando a Conab por ter divulgado dados errados sobre a safra neste ano, dados superestimando a safra deste ano. Como que esse ministro, como Paulo Teixeira, na sua opinião, está se comportando e o que se tornou a Conab nesse novo governo, na sua opinião? Não, a Conab é o braço operacional do MST no governo. É isso. O Ministério como um todo. A Conab é quem compra produtos. A Conab compra produtos do assentamento tal ou do grupo de agricultores familiares de não sei de onde, faz compras especiais, a legislação permite fazer isso e destina isso para aqueles índios lá, não sei de onde estão precisando, ou para aquele grupo de idosos, não sei de onde. Quem compra é a Conab. Como ela compra, de quem ela compra, que preço ela paga, não sei o quê, é uma caixa preta. Entendeu? Então, isso vinha desde antes, voltaram a fazer. O sonho deles é isso. Por que o arroz orgânico do MST deu certo nos anos
de 2012, 2013, 2014, porque a Conab comprava, bancava o preço. Se produzir assim é fácil, eu quero bancar o preço do meu bezerro também, meu. Ah, mas o mercado... Não. Então, os produtores de arroz, alguns que produzem arroz orgânico, sabem como é que é difícil enfrentar o mercado. Para essa articulação não tem mercado, a Conab é que compra, entendeu? Então ela banca, e no caso, falando em termos de economista, ela banca a ineficiência de quem produz. Mas é assim que funciona. E terminando só para esse bloco, temos alguns minutinhos também. Do ponto de vista internacional, o Brasil é duramente criticado e também às vezes até sancionado por desmatar, por produzir agricultura em áreas que não deveria produzir, por usar defensivos agrícolas que não são permitidos na Europa. Tivemos agora um caso do Carrefour que basicamente disse que não iria mais comprar carnes de produtores do Mercosul. Grande polêmica, depois o Carrefour voltou para trás. Era só uma decisão tomada lá nos supermercados da Europa, mas isso acabou afetando também a situação aqui no Brasil, a grande revolta por parte dos produtores rurais brasileiros. Como que você vê essa situação, a imagem do agronegócio do Brasil lá fora? O mundo entende o agronegócio brasileiro na sua força, na sua eficiência e na capacidade que tem de produzir sem desmatar? Ou temos um problema de comunicação com o resto do planeta? Temos um problema de comunicação com a Europa, principalmente, não é com o resto do planeta, não. Mas a opinião pública da Europa, nesta variável da sustentabilidade, do meio ambiente, é uma voz muito forte, né? Os europeus sempre, em geral, eles têm uma voz importante. O problema de comunicação começa, Carlos, que eles não nos ouvem. Eles não querem ouvir. Eles querem fazer o seu jogo. Então nós ficamos aqui, olha gente, olha aqui meus dados, olha, é o seguinte, não, nós temos um problema. Só que a carne não vem da Amazônia, a carne vem daqui, você acha que está olhando, não está nem olhando, não está escutando o que você está falando. Então há um problema de comunicação. E esse caso do Carrefour foi pela primeira vez, quando nós demos um troco, dizendo assim, primeiro não bancamos a vítima, esses caras querem acabar comigo, e nem acabar, isso aqui é um jogo de mercado. No jogo de mercado, você tem que ser eficiente e competente, entendeu? Para garantir a sua margem, não é assim? Isso que a gente dá aula para os alunos. Então, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ter diplomacia, tem que insistir na informação, não é? Tem que fazer tudo isso. O que turva essa realidade é a questão da Amazônia, né? A Amazônia é muito grande, mais da metade do Brasil é a Amazônia. E a Amazônia, ainda como existe uma Amazônia que é legal, uma Amazônia que é do bioma, são duas Amazônias. Quando eu vou para Rondonópolis ou para Sorriso, no Mato Grosso, então eu estou dentro da Amazônia. A Amazônia é legal. O bioma é do Cerrado. Mas eu estou na Amazônia legal. Então, o dado do desmatamento que foi feito em Rondonópolis ou em Lucas do Rio Verde, se você pega, foi na Amazônia, a Amazônia é legal, mas no bioma não, porque desmatou Cerrado. Quem está me escutando aqui não está entendendo direito o que eu estou falando, porque é difícil mesmo. Então, você explicar para o europeu essa complexidade, começa daí que nós temos duas Amazônias, uma Amazônia legal e uma Amazônia que é o bioma da floresta amazônica, que é 100 milhões de hectares menor do que a Amazônia legal, já começa por aí a dificuldade. E o seu adversário, nós temos adversários. Você acha que o irlandês gosta que a gente vende carne lá para a Itália? Não gosta. Eles querem vender carne para lá. Você acha que a Austrália gosta disso? Não, então os nossos adversários se aproveitam dessas nossas dificuldades e, obviamente, ajudam a botar fogo. É uma disputa de mercado. Quem não acha que é isso é muito ingênuo, porque é assim que funciona. Vamos continuar falando sobre esse assunto rapidíssimo, mais um intervalo último e já continuamos a nossa entrevista aqui no BMC Talks com Chico Graziano para falar de agronegócio, inflação dos alimentos e para onde está indo o agrobusiness como um todo no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E
de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre o agronegócio brasileiro, a inflação de alimentos, para onde está indo o campo, né? O agrobusiness do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Chico Graziano. Chico, a gente tem do lado do Brasil um outro grande produtor rural que é a Argentina. O presidente Javier Milei, eu estive na Argentina ano passado durante a maior feira do agronegócio argentino em Buenos Aires, da Sociedade Rural Argentina, onde foi pedido para ele retirar o imposto e as limitações, porque tinha também uma limitação de quantidade, se não me engano, para exportação, e ele está fazendo isso. Eu disse naquele momento não era possível fazer isso, porque tinha um problema fiscal mesmo, ou seja, de dinheiro que o governo ganhava com essa carga tributária adicional, e agora está retirando esses impostos, essas limitações para a exportação. A Argentina pode começar a fazer uma concorrência mais acirrada para a produção agrícola brasileira, e o Brasil, por outro lado, poderia olhar para a Argentina como exemplo do que fazer para deixar o seu agronegócio mais eficiente? Bom, pensando em termos de vista do agronegócio, sim. Você sempre cresce no mercado se algum competidor seu fraqueja. O Brasil conquistou o mercado mundial de carnes, entre outras razões. Claro que nós investimos em tecnologia, nos tornamos mais produtivos, índice de qualidade melhor, tal. Mas também porque há mais de 30 anos a Austrália começou a sofrer severas secas. E a Austrália detinha mercados muito bons de carne que o Brasil começou a entrar, como a gente fala na roça, na vaza da fraquejada da Austrália. Então, como a Argentina começou a ir para trás, e depois que a Cristina, botou a tal das retenções e estabeleceu uns mecanismos de cota para exportação de produtos, a Argentina praticamente foi caindo fora do mercado de carne. A Argentina é muito forte na carne bovina. E eles mesmos começaram a comer menos carne bovina. Caiu pela metade. A produção própria deles, né? Até interna, como até a o produção argentino começou... e o consumo. O argentino agora come muito mais porco, suíno do que antes. Eles eram fanáticos pela carne bovina. Pois a política de taxar exportações arrebentou com a pecuária bovina argentina, que é muito boa, tem níveis ótimos de qualidade, como a uruguaia também é. É um outro gado, não, é o gado europeu. Eles têm matiz europeia, porque são países mais frios. Aqui nós temos muito gado indiano, Nelore, né? Que é aquele gado que tem um cupim. Ele é muito mais rústico para as condições do centro-oeste brasileiro. Calor. Você pega esse gado europeu, bota lá no centro-oeste, que calor enorme aqui. O Nelore não. Então, são confrontações um pouco distintas em termos de pecuária, mas eles têm uma pegada muito boa. E eles estão se recuperando. E eles ficaram o quê? Com Milei? Animados. Quando um empresário fica animado, o que ele faz? Ele investe. Quando ele vê uma segurança para isso, ele investe. Então eles vão investir, eles vão voltar ao mercado de forma mais agressiva da pecuária bovina, vai competir um pouco o Brasil. Mas como o mercado mundial está demandando muito, não sei, mas se eles fizerem lá um bom acerto com os chineses, poxa, sei não, preocupante. E com a soja a mesma coisa. Então, eles são grandes produtores de soja, produzem muito girassol também, nós produzimos menos aqui. Então, a Argentina nós estamos vendo a Argentina recuperar a confiança e os investimentos na sua agricultura, na sua pecuária, e isso certamente vai estabelecer um certo conflito. Porque quando, no primeiro governo Trump, ele brigou com a China precisava comprar soja, a Argentina não tinha soja, vieram comprar da gente. O Brasil fez assim, né? A soja estourou no Brasil por conta disso. Por outro lado, ou uma segunda visão, é o exemplo do Milei em termos de política pública, né? De adotar uma política liberal e não uma política protecionista. Esse é o debate que vai acontecer aqui no Brasil, que está acontecendo no mundo todo. Mas o Trump está protegendo o mercado norte-americano. Não dá para comparar um país com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o líder mundial, como a China é também, e eles fazem isso. O problema é nosso. Como é que nós nos comportamos? Não, vamos proteger o mercado brasileiro também, vamos segurar isso, segurar aquilo, vamos fazer aqui uma economia autóctone, como se pensava nos anos 1960, né? Não, nós não podemos depender dos Estados Unidos, da China, de ninguém. Das importações, né? Por esse negócio da China, vamos subir... Então, o que nós estamos vendo é que o Milei está cortando os gastos públicos
está incentivando a economia pela sua animação e sim, a economia vai ser um player mais importante do que foi nesses últimos 8 a 10 anos. Últimas 2 perguntas que o tempo infelizmente aqui é tirano. Teremos uma nova guerra comercial, muito provavelmente, entre Estados Unidos e China. Você acha que nos próximos anos, se essa situação continuar se acirrando, a China vai voltar a comprar mais commodities agrícolas do Brasil, da Argentina, de outros produtores? Ou seja, isso poderia beneficiar, na sua opinião, a agricultura brasileira ou isso, na sua opinião, não vai acontecer ou já estamos no limite máximo de compras possíveis? É o que eu ia dizer, isso já aconteceu, nós já fomos beneficiados. Vem cá, o Brasil é o maior exportador mundial de soja. O Brasil exporta mais soja do que os Estados Unidos. Já faz alguns anos. Para quem nós vendemos a nossa soja? 70% é para a China. Então... Não dá para vender mais. Não dá para vender mais. Ficar dependendo mais do que isso, eu diria, nós já passamos o limite. Teoricamente, se eu estou dando aula lá para os alunos, cara, você vai ter um comprador só para o seu produto, é muito arriscado, a taxa de riscos vai lá para cima. Então, nós já temos uma dependência arriscada. Se nós conseguíssemos diversificar nossas exportações de soja, de farelo de soja, para outros produtos, e isso nós estamos fazendo, mas será uma consequência, a China vai comprar menos, vai afetar um pouco, a soja está com uma rentabilidade menor, mas também a rentabilidade era muito boa. Nunca ninguém ganhou tanto dinheiro no Brasil como produtor de soja, em 10 anos seguidamente. Eles não gostam que eu falo isso, né? Porque ninguém gosta de saber que quer dizer que o cara ficou, mas é notório que aconteceu isso no Brasil, graças a Deus aconteceu isso. Hoje você vai lá em Sorriso, no Mato Grosso, lá está o novo Brasil. Você vai lá no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, lá está o novo Brasil. Daqui 30 anos o Brasil vai ser uma grande nação por causa disso, por causa da interiorização do desenvolvimento brasileiro que aconteceu, entre outras coisas, pela expansão da soja e da pecuária no Centro-Oeste. E a última pergunta, agora indo um pouco mais para o aspecto do Graziano como político. Você falou agora que as movimentações que estão aparecendo com o Kassab criticando o Haddad, outros partidos também, o João Campos também começando a criticar, que é chefe do PSB, começando a criticar também o governo. Está começando a disputa para a sucessão de Lula e, eventualmente, na sua opinião, Lula tem condição de se candidatar em 2026 ou pela idade, pela dificuldade também de uma eleição complicada, teremos outros candidatos, na sua opinião, para a frente de esquerda ou teremos uma eleição com muitos mais candidatos e não a polarização que vimos até as eleições de 2022? Qual cenário você vê para 2026? Eu não cogito nenhuma hipótese do Lula não ser candidato. Ele será candidato. A não ser que ele sofra um problema médico, alguma coisa assim. Mas ele será candidato. Isso é jogo de cena. Agora, o cenário que eu vejo mais provável é exatamente se o Lula estivesse muito forte, ele não está mais e dificilmente se recuperará, haveria um número menor de candidatos. Agora, vai ter mais candidato a presidente. É isso que nós estamos percebendo. Vai ter uma oferta maior de candidaturas ao povo brasileiro. Isso será bom. Com certeza, isso será mais um assunto que a gente poderá tratar junto com Chico Graziano aqui no BMC Talks. Por enquanto, muito obrigado, Chico. Foi um prazer tê-lo novamente conosco aqui na BMC. Volte sempre. Obrigado. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente na BMC. Continue com a nossa programação e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.